Bem-vindas ao nosso quarto episódio do Talk CB Eu Mais, um canal destinado para levar informação para vocês. Eu me chamo doutora Caticilene Botelho, para você que está chegando aqui agora. Nós temos no canal uma vez ao mês que a gente traz grandes especialistas, experts, que têm tudo de relação com a saúde feminina. E o episódio de hoje é extremamente especial e um dos pilares principais para equilíbrio em saúde feminina. Então, nós vamos entender a importância da saúde intestinal na saúde feminina, com uma pessoa muito especial, especialista, gastroenterologista e, acima de tudo, minha irmã, uma grande honra, uma grande felicidade trazer a Tanise aqui, a doutora Tanise Macedo Botelho. Obrigada por ter aceito o convite, bem-vinda à nossa casa. É um prazer estar aqui hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saúde intestinal na mulher. Eu trabalho aqui na região do Vale dos Sinos e sou especializada pelo Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre. Como vocês têm muitas dúvidas, nós vamos começar entendendo um pouquinho sobre como a saúde intestinal influencia na saúde hormonal. Nós sabemos que as fases femininas hormonais, elas não são somente no climatério e menopausa. Desde a adolescência, nós já temos desequilíbrios hormonais que a gente pode levar ao longo da vida e o intestino tem um impacto fundamental. Mas a gente primeiro precisa entender um pouquinho sobre o intestino. Então, nós vamos começar entendendo melhor sobre isso. Entendendo a conexão, então, saúde intestinal e saúde feminina hormonal, vamos começar explicando como a saúde intestinal impacta a nossa saúde feminina geral. Então, o intestino, ele tem várias funções, né? A função principal do intestino as pessoas conhecem, que é a função de digestão e absorção de nutrientes, mas a gente sabe que o intestino ele tem diversas outras funções que as pessoas muitas vezes não conhecem, como, por exemplo, a resposta imunológica do nosso corpo é influenciada no nosso intestino. 70% da nossa resposta imune está no nosso intestino. O nosso intestino funciona como uma barreira contra infecções, ele protege a gente e também, se tem um desequilíbrio nessa flora intestinal, pode acontecer de ter infecções, ter desequilíbrio, causar doenças como câncer, síndrome de ovários policísticos, desregulação hormonal, né? Porque a nossa flora intestinal, ela faz regulação também de produção de hormônios, ela faz também a questão de alteração hormonal na parte do comportamental, ela faz alteração da parte de humor, ela faz alteração na parte de saúde mental, através de neurotransmissores, através do eixo cérebro-intestino. Então, tem várias funções que o intestino faz, além da função de absorção de nutrientes. Além disso, ele também faz a função de detoxificação, que é expelir, através do intestino, das fezes, produtos indesejados no nosso organismo. Então, caso a gente tenha algum hormônio ou produto em excesso no nosso organismo, o nosso intestino consegue eliminar através das fezes. Então, quando tem um desequilíbrio nisso, pode afetar várias coisas de uma maneira geral no nosso organismo. Isso a gente vê em muitas patologias femininas, né? Que geralmente nós começamos o tratamento pelo intestino justamente por causa disso. Muitas mulheres entrando, climatério, menopausa, TPM, estão usando algum ansiolítico, antidepressivo, e a gente sabe que a serotonina, por exemplo, ela é um neurotransmissor usado e formado através do intestino, e que quando a gente tem essa desregulação, a gente vai entender. Eu adorei que tu falou sobre a questão imunológica. A importância, porque muitas mulheres não imaginam que tem doenças autoimunes correlacionadas com constipação. Muitos sintomas são banalizados do intestino e a gente não valoriza a importância e o impacto nas outras doenças, né? Com certeza. A modulação, a resposta inflamatória é modulada através do intestino e muitas vezes da flora intestinal. Não é só um fator, mas é um conjunto de fatores que pode desencadear uma doença autoimune, né? Queria que tu falasse um pouquinho, que eu acho fundamental,
como que o intestino vai influenciar no ciclo menstrual, nessa questão de formação de hormônios, porque tu acabou de me dizer que o intestino é uma detoxificante. Então, provavelmente ele é um detoxificante também hormonal. Então, essa saúde intestinal tem esse impacto, né, no ciclo menstrual, nos hormônios. E como que é essa relação? A nossa flora intestinal, que é composta por bactérias e micro-organismos, As bactérias não são ruins, né? Elas são boas muitas vezes, né? Muitas vezes sim, elas funcionam como uma barreira. É para ser boa a nossa flora intestinal, né? É para ser uma barreira contra patógenos, mas às vezes essa flora ela pode se transformar, dependendo dos fatores externos que a gente tem, né? Ela pode ter uma transformação e isso faz com que altere um pouco a função dela. A função dela, no caso dos hormônios femininos, é realmente de desconjugação e metabolização do estrógeno, progesterona, né? E isso então influencia o ciclo menstrual. Inclusive, o ciclo menstrual também pode influenciar a flora intestinal. É uma via de mão dupla. Então, se a gente tem uma desregulação na flora do intestino, pode acontecer, inclusive, de piorar sintomas pré-menstruais, como cólica, dor abdominal, associada a esse desbalanço. Claro, os níveis de estrógeno também podem ser alterados por conta da absorção da flora intestinal, né? Então, se a gente tem uma absorção prejudicada no intestino, isso pode fazer com que a pessoa desenvolva doenças ginecológicas, né? E também desenvolva dificuldade de fertilização, por exemplo, a paciente fica com dificuldade de engravidar por conta de um desbalanço na flora intestinal. Claro que isso não é tão simples, mas sim tem influência, né? Um dos sintomas que a gente vê nas pacientes que estão menstruando é um peristaltismo intestinal aumentado, quadro às vezes inclusive de diarreia, a gente ouve isso. É comum? É muito comum pacientes terem esses episódios, às vezes por um desbalanço intestinal, mas também por conta da produção hormonal. Se não, depende muito do impacto disso na vida cotidiana do paciente para a gente descobrir se realmente isso é uma doença ou se é apenas parte do ciclo fisiológico das alterações hormonais femininas. Isso, então o que eu quero trazer para vocês é que ter diarreia ou umas fezes mais amolecidas próximo do ciclo menstrual pode ser normal, mas se for associado à dor e uma situação que ela vai aumentando em frequência e gravidade, vale a pena avaliar, porque inclusive a endometriose também pode estar correlacionada com essa situação e a gente tem que ter muita atenção para essa paciente. Com certeza. A parte da endometriose, ela realmente influencia no intestino, os focos de endométrio, inclusive, podem estar na parte do intestino, e quando tem a menstruação, pensa que tem a formação do sangue ali, e isso pode ser um fator irritativo para o intestino, causando diarreia. Então, a diarreia pode ser sim um sintoma de endometriose. E dependendo da gravidade dessa endometriose, ela pode entrar na mucosa intestinal. Muitas pacientes precisam realmente fazer cirurgia porque está invadido esse tecido. O que é endometriose? É um tecido de endométrio. Aquela camada interna do útero que descama, ela pode estar fora do útero, na cavidade abdominal. E em alguns casos, como o intestino e o útero são muito próximos, ela pode estar junto do intestino invadindo. Então, só pode aumentar peristaltismo, como também levar a uma doença mais profunda intestinal, inclusive, e isso já é um quadro de gravidade avançada para a endometriose. Bom, falamos que bactérias podem ser boas e podem ser ruins. Além de bactérias, nós também convivemos com vírus, com fungos intestinais, com outros tipos de protozoários, mas o desbalanço que é a grande preocupação. Vamos explicar o que é desbiose intestinal. Qual a importância da desbiose intestinal e quais são as causas? Então, o que é a desbiose intestinal? É um desbalanço na flora do intestino,
causado pelo um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Predominantemente, o nosso intestino tem bactérias boas, que funcionam na regulação da cascata inflamatória, funcionam como uma barreira de proteção contra infecções e também funcionam na produção hormonal, como a gente falou anteriormente. Claro que isso pode ocorrer alguma mudança no nosso corpo, dependendo da nossa idade, dependendo se a gente fez uso de algum tipo de antibiótico, até mesmo o estresse, mudanças hormonais. Tudo isso pode causar um desbalanço na nossa flora intestinal. Claro que, além disso, tem que lembrar da dieta inadequada, se nós comermos mal, não dormimos bem, fazer uso de antibióticos. Tudo isso pode influenciar de maneira negativa e causar um desbalanço na nossa flora do intestino. Esse desbalanço pode causar sintomas como distensão abdominal, dor abdominal, pode causar excesso de gases, flatulência e, às vezes, também causar sintomas relacionados à produção hormonal. Isso também pode fazer uma desregulação na parte do humor, do comportamento, da saúde mental e também na saúde feminina, da produção de estrogênio, com certeza. A gente entende, então, que essa saúde intestinal que tu falou, achei super importante, que nosso intestino ele é formado por uma barreira protetora, imunológica. Quando tem a desbiose, que é essa irregularidade, essa barreira ela é desconjugada, ela é quebrada. Então, a gente tem uma situação que é chamado, dentro dos artigos científicos, de leaky gut, como se os nossos enterócitos, que são as células do intestino, ficassem porosas, permeáveis. Pensem uma coisa para mim e vocês entenderem. Nosso intestino tem que liberar as toxinas que não são boas. Nosso intestino é o nosso lixeiro, né? E quando ele não está liberando, ele está poroso, ele retém um pouco dessas toxinas. As toxinas não são eliminadas. E isso causa esse desbalanço imunológico. O que eu queria te perguntar, que tu já falou um pouquinho de quais são esses sintomas de desbiose, mas uma coisa que muitas vezes a gente não pensa é: eu estou ficando muito doente, a minha imunidade está baixa, talvez a primeira coisa que a gente tenha que olhar, será que o meu intestino não está com algum desequilíbrio, uma desbiose? Será que pode ser um dos sintomas que a gente precisa olhar primeiro, além desses que tu passaste? Sim, infecções com recorrência, infecção urinária de recorrência, no caso da mulher, às vezes candidíase de repetição pode sim estar associado à desbiose. Além disso, outros tipos de infecções e doenças também podem ter relação com desbiose. Essa relação ainda está sendo estudada, é uma relação muito ampla. A gente sabe que a flora intestinal está relacionada ao nosso sistema imunológico, mas isso ainda tem muito a ser estudado. Tem muita coisa para se revelar ainda, mas a gente já sabe que, com certeza, infecções podem estar relacionadas, sim, à flora do intestino. Quando as mulheres têm cistite de repetição, candidíase de repetição ou Gardnerella, infecções de repetição vulvovaginais, a gente sabe que o microbioma intestinal ele tem um impacto direto no microbioma urinário e vaginal. Então, o nosso tratamento não é somente tratar com pomadas vaginais, medicações realmente via oral, porque a gente sabe que vai ter esse impacto de desequilíbrio. Então, a gente precisa equilibrar o intestino e, junto disso, a gente consegue equilibrar esse microbioma associado. Isso é bem importante. A gente precisa entender também que esse leaky gut que tu tá falando, essa disbiose, desequilíbrio, ele gera um processo inflamatório no intestino? Como funciona a inflamação intestinal? A inflamação intestinal, na realidade, que nem eu falei, a flora intestinal, ela está relacionada à cascata inflamatória. Então, a gente começa a produzir dois tipos de células de defesa no nosso organismo. E essas células de defesa, elas podem ser mais ou menos ativadas dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino. Se o tipo de bactéria for um tipo que
promove a inflamação, isso vai causar uma inflamação e pode causar, inclusive, doenças inflamatórias intestinais e síndromes de irritação intestinal, como a síndrome do intestino irritável. A gente sabe hoje em dia que 30%, mais ou menos 30% dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável podem ter desbiose associada. A inflamação do intestino vai para os outros sistemas, outros organismos do corpo? Pode estar correlacionado com uma inflamação, por exemplo, de rosácea, de dermatite, de pele? Sim, pode estar relacionado. Muitos pacientes com desbiose podem apresentar acne, podem apresentar rosácea, podem apresentar alguns distúrbios de pele que são relacionados também à parte do intestino. Eu acho bem importante, assim, puxando a sardinha um pouquinho para o meu assado dentro da reposição hormonal, que a gente está falando muito do intestino ser realmente o nosso lixeiro, um grande sistema imunológico, e a gente precisa falar dentro dessa desbiose, que essa desbiose leva a uma desregulação na detoxificação do estrogênio. Por que a gente precisa falar sobre isso? Por causa das doenças estrógeno dependentes. Na mulher, as doenças como síndrome do ovário policístico, endometriose, miomatose, adenomiose, realmente a menopausa. Muitas mulheres estão fazendo reposição hormonal e não está dando certo, eu não estou me sentindo bem, os hormônios eu estou com a dose alta e ainda não está fazendo efeito, eu estou com muitos sintomas. Muitas vezes a gente precisa ajustar o todo, o estilo de vida da mulher, a sua alimentação, estresse e o intestino principalmente. Porque se o nosso intestino está com desbiose intestinal, esse estrogênio, que deveria ser eliminado ou reabsorvido na desconjugação de enzimas que são comandadas por essas bactérias, pode desequilibrar. Por exemplo, uma paciente com endometriose, nós não queremos que esse estrogênio fique retido no nosso corpo. Então, nosso intestino precisa realmente liberar em desconjugação esse estrogênio. E nem sempre acontece. Isso tem um impacto muito importante. Então, as pacientes com inflamação crônica e doenças estrogênio dependentes, o controle e a prevenção da desbiose é importante. Então, Tanise, eu gostaria que hoje tu levasse para casa de todo mundo como essa mulher pode prevenir e evitar que ela tenha essa desbiose. Certo. A forma mais simples de prevenir a desregulação da flora intestinal é através de medidas simples. Hidratação, tomando a quantidade de água necessária para o seu peso corporal ao dia, fazendo atividade física, comendo fibras. Alimentos com alto índice de fermentação também podem ajudar, não em todos os casos, porque tem pacientes que não toleram alimentos fermentadores, mas essas são as medidas principais. Tendo uma dieta saudável, fazendo atividade física e se hidratando. Essas são as medidas mais simples e mais eficazes para prevenir o desbalanço intestinal. Claro, aquelas outras causas que a gente conversou, evitar de fazer uso de antibiótico indiscriminadamente também são importantes. Então, o que eu gostaria de que tu comentasse? E quem precisa usar antibiótico cronicamente, por uma inflamação crônica? Tem algumas pacientes que estão em protocolos de uso de antibiótico de 6 meses. Como elas podem fazer para reduzir esse impacto da desbiose? Certo. Assim, o uso de probióticos hoje em dia está muito difundido. Na mídia, na internet, a gente sabe que existe espaço e indicação para probióticos. No uso de antibióticos é um nicho, é um local que a gente usa, mas não é qualquer tipo de probiótico. Existe milhões de tipos de bactérias com várias espécies cada uma e cada uma com sua indicação. Então, para fazer uma avaliação de qual probiótico usar e quando usar, no caso do antibiótico, é um uso, com certeza,
nós temos que fazer uma avaliação especializada para ter essa indicação de forma correta e de forma científica. Isso eu achei ótimo tu falar, porque muitas vezes as pacientes vão na farmácia, compram indiscriminadamente, usam por 6 meses, 1 ano, não têm um tempo, não sabem que tipo de probiótico está usando, e isso pode, inclusive, dependendo do tempo da evolução, de como ela estiver, até piorar, né? Com certeza. Tem probióticos que a gente usa mais para diarreia, tem probióticos que a gente usa mais para constipação. Então, dependendo do tipo de probiótico, para a finalidade que tu quer, tu não tá usando da forma correta, né? E o tratamento do intestino é muito além do que probiótico. Primeira coisa realmente é o estilo de vida. Nós nem evoluímos em nenhuma doença, inclusive, sem orientar a primeira coisa a mudança do estilo de vida, né? Bom, começaste falando sobre probiótico, entendemos que tem seus específicos, que a gente tem que fazer a avaliação e a escolha correta e o momento correto de colocar esse probiótico no tratamento. Mas a gente tem muitos estudos hoje falando dos prebióticos, a importância das fibras, dos prebióticos. Hoje, teria uma importância científica tão grande quanto os probióticos? Se a gente for colocar em equilíbrio numa prevenção para a desbiose? Sim, os prebióticos, no caso da parte alimentar, são muito importantes. Fibras. Qual quantidade de fibra é o ideal as pessoas ingerirem na sua alimentação diariamente? Os prebióticos são fundamentais. A dose varia de acordo com a ingestão que tem na vida cotidiana. A dose geralmente a gente orienta de 20 a 30 gramas, porém depende muito da quantidade que tu come. Se tu acha que tu não vai conseguir ingerir essa quantidade de fibras na tua alimentação, muitos pacientes não conseguem ingerir essa quantidade, pode-se suplementar. Como que a gente pode suplementar? De duas formas, fibras sintéticas ou fibras naturais, como o psyllium. O psyllium é conhecido, dá para ser suplementado na comida, no suco, na água, e consegue achar em qualquer casa de produto natural. E além disso, também tem a fibra sintética que tu compra na farmácia, que pode ser com ou sem sabor, que daí depende muito do paciente. Tem paciente que não gosta do sabor do psyllium, né? E aí prefere uma fibra sem sabor, industrializada, não teria problema, é uma fibra boa. Claro que é importante dizer que para usar fibra é importante a ingestão de água. Porque se tu não ingere água suficiente, a fibra Pode piorar, né? A fibra pode, inclusive, constipar. Uhum. E muitas pessoas falam para mim assim, doutora, eu tentei usar os prebióticos, as fibras, e eu não me adaptei bem, eu fiquei estufada. Isso é muito importante porque nem tudo que é bom é para todo mundo. A individualização de cada caso é importante. Por isso que eu digo assim, qual é a melhor dieta? Não existe, é a melhor dieta que você necessita. O importante é evitar alimentos ultraprocessados, alimentos com muita gordura saturada. A gente precisa uma alimentação realmente de verdade. Já falando de alimentos, vou pegar o gancho, e eu queria que tu falasse para nós quais são os alimentos que realmente vão ajudar nessa microbiota intestinal equilibrada, prevenindo a desbiose. É uma infinidade de alimentos, né? Mas a gente sabe que alimentos como grãos, né? Sementes, chia, linhaça, aveia, são alguns tipos de fibras que a gente pode usar e ser utilizado como prebióticos, né? E também, claro, uma alimentação rica em frutas, verduras, tudo isso vai ser importante para a saúde intestinal. Hoje eu vejo muitas intolerâncias alimentares e determinadas pacientes têm intolerância, inclusive, muitas vezes ao ovo, né? A alimentos como aveia, a alimentos no geral. Cada indivíduo pode ter alguma intolerância. A intolerância, por melhor que seja o alimento, se esse indivíduo for intolerante, vai aumentar o risco da desbiose? Não exatamente aumentar o risco da desbiose, mas se o paciente é intolerante a algum alimento especificamente,
a gente orienta que ele não use, porque pode prejudicar o intestino sim, tá? Então, se o paciente não tem, seja uma intolerância IgE mediada ou não IgE mediada, isso pode influenciar sim o intestino e causar sintomas desagradáveis para o paciente que não tem motivo para o paciente usar um alimento que vai ser prejudicial a ele. Dentro das dúvidas que todo mundo enviou é se os adoçantes têm algum impacto para a saúde intestinal. Sim, sabemos que os adoçantes podem influenciar, inclusive alguns tipos de adoçantes, eles podem causar efeitos gastrointestinais, né? A gente sabe que tem pacientes que não toleram o uso do xilitol, causa distensão abdominal. Além disso, a sucralose, ela pode, e o aspartame, eles podem causar um desbalanço na microbiota intestinal e causar uma proliferação de bactérias ruins. Então, claro que pode ocasionar todos esses problemas, além de estudos mostrarem que o uso de adoçantes artificiais em pacientes que não têm indicação, né, pacientes que não têm diabetes, pode desenvolver aumento da resistência insulínica e síndrome metabólica. Nós vemos que ao longo dos anos os nossos nutrientes têm se perdido na nossa alimentação. E por melhor que a gente coma, muitas vezes não chega a níveis suficientes de uma absorção intestinal. E isso é uma coisa que preocupa muito, principalmente as mulheres que procuram suplementação porque não estão chegando nos níveis adequados. Que dicas a gente pode dar para as pessoas que estão em casa de estratégias que elas podem melhorar tanto a nossa digestão quanto a absorção desses nutrientes? A gente sabe que na correria do dia a dia pode acontecer dos pacientes comerem muito rápido, todo mundo, né? Come muito rápido, não presta atenção no que está comendo, e isso pode ser prejudicial na digestão. Então, o que a gente orienta é que quando vai fazer uma refeição, tem que fazer a refeição prestando atenção na refeição, comer devagar, mastigar bem os alimentos, evitar de tomar líquido durante a refeição, que isso pode prejudicar também, dar uma sensação de saciedade maior e causar a diminuição na absorção realmente dos nutrientes. Existe um artigo que eu li que nós devemos mastigar 30 vezes a cada garfada. Imagina, porque o nosso intestino, quanto menos a gente mastiga e engole os alimentos, ele vai exigir mais trabalho, mais energia, mais enzimas para a dissolução. Quem é que mastiga 30 vezes? E também tem a questão da saciedade, né? Quando a gente está comendo, a gente começa a produzir o hormônio da saciedade. Isso. Se a gente come com muita rapidez, esse hormônio vai demorar um pouco mais, a gente vai comer maior quantidade. Pacientes que têm dificuldade de emagrecer, às vezes é por conta também disso, porque eles comem muito mais rápido do que as pessoas que não têm esse problema. Hoje a gente tem uma pandemia de obesidade no mundo, né? E a gente vê muito falando-se sobre a semaglutida, justamente que é esse hormônio de GLP-1 do que tu tá falando, que ele faz essa ação. Muitas vezes a gente come tão rápido que a gente não libera hormônios necessários de saciedade. Então, concentração na comida realmente é fundamental. Bom, falando sobre essa questão da digestão, o café e o álcool interferem? Com certeza. É bem comum, né, os pacientes falarem que depois de que tomaram grande quantidade de café, tomaram grande quantidade de álcool, tiveram diarreia. Isso é comum. O café tem um efeito laxativo no nosso organismo e o álcool, além de ter esse efeito laxativo, ele tem um efeito tóxico no nosso organismo, prejudicando não só a parte do fígado, que todo mundo sabe que o álcool é prejudicial ao fígado, ele também é prejudicial ao intestino e à absorção de nutrientes, né? Pacientes que têm etilismo, eles têm uma deficiência crônica de vitaminas, isso já é de fato comprovado cientificamente. E o café e o álcool, tem alguma quantidade segura? Difícil, o álcool não tem quantidade segura, com certeza. O café depende muito do paciente, da quantidade que ele tolera. Tem pacientes que toleram uma quantidade maior de café e tem pacientes que não. Então, é uma individualidade. Individualizado, com certeza. Quando a gente fala sobre constipação, é o sintoma da mulher.
Hoje a gente sabe de cada 10 mulheres, 8 têm constipação. Qual é o conceito de constipação para todo mundo que está em casa? E por que as mulheres têm muito mais constipação do que os homens? A constipação não é baseada em tempo. É que as pessoas falam, quanto que é o tempo normal para eu evacuar? Não existe tempo, existe questão de tu ter dificuldade de evacuar ou não e a consistência das tuas fezes. Se a consistência das tuas fezes forem endurecidas, tipo bolinha, ou ter dificuldade, ter que ficar muito tempo no banheiro fazendo força, isso já é considerado constipação. E por que as mulheres têm mais do que os homens? Existe alguma ciência por trás disso? Existe, tem a relação hormonal, né? Mas também tem a relação psicológica, né? As mulheres têm a parte psicológica da evacuação, isso um pouco por conta da sociedade, acredito, né? Que a mulher tem a parte psicológica e dos hormônios, neurotransmissores, que fazem com que ela tenha essa dificuldade maior. Muitos pacientes falam, eu fui viajar, eu saí do meu ambiente e eu tenho a dificuldade de evacuar. O nosso intestino, que nem a gente falou, é o nosso segundo cérebro, tem relação direta com a parte comportamental. Então, sim, a constipação pode estar diretamente relacionada a isso. Os homens têm um pouco menos disso, né? A gente fala em hábitos, né? Falo muito no meu dia a dia aqui com as pacientes sobre hábito do sono. Existe também o hábito do intestino? Com certeza. O hábito intestinal pode ser criado, mas também tem múltiplas coisas que influenciam, né? Tem pacientes que sempre evacuam no mesmo horário. Tem relação também com o reflexo gastrocólico. É mais comum. O que é o reflexo gastrocólico para eles entenderem? O reflexo gastrocólico é o reflexo de quando a gente come, o nosso estômago se abre, vamos dizer assim, e isso gera um reflexo no nosso intestino de liberação de fezes. Pode ser líquido também? Pode ser líquido também. Então, se a gente come com frequência e aumenta a ingesta de água com frequência, esse reflexo ele é mais presente no nosso organismo. Isso é um dos benefícios da mulher tomar água em jejum ao acordar, né? Que tem alguns estudos que falam por causa desse reflexo também. Ao acordar, já ingerir uma quantidade de água, porque já vai dar, né, um estímulo para o nosso intestino do peristaltismo. E isso é uma das ações que no dia a dia elas podem fazer, que pode auxiliar. E adianta ficar sentado no vaso com o celular por horas e horas? Explica um pouquinho sobre isso, se isso é uma coisa que vai ser positivo ou não. Não, isso é bem prejudicial. Na realidade, isso aumenta muito o índice de doenças orificiais, doença hemorroidária por conta desse hábito. A gente orienta que realmente vá evacuar apenas quando tiver vontade. Não é para ir para o banheiro, ficar tentando, forçando, porque isso vai só prejudicar o intestino, principalmente a região anal, e também vai causar outros malefícios. Eu gosto de dizer que existem 3 pilares para a evacuação adequada: tomar muita água, comer fibras e praticar exercício físico. Para a relação da evacuação, no momento da evacuação, só ir quando tiver vontade e tentar ficar o mínimo de tempo possível no banheiro. Qual que é o melhor ângulo? A gente sabe que a maneira de cócoras e um ângulo mais fechado é um ângulo ideal para evacuação. Existe, inclusive, hoje em dia, bancos para evacuação, para quem tem dificuldade de evacuar. Eu não conheço, me conta um pouquinho sobre como que ele é. Ele é um banco que encaixa na parte do vaso sanitário e ele faz com que os pés fiquem mais elevados. Sim. Uhum. E aí os pés vão ficar assim. Um degrau. Como se fosse um degrau, para facilitar a evacuação. Isso é ótimo e vai auxiliar muito realmente essa questão da angulação. Bom, a gente viu os sintomas, as possibilidades, o quanto impacta o estilo de vida. Essa mulher tem alto índice de doença intestinal sintomática, porque as mulheres têm
efeitos culturais, estilo de vida inadequado, alimentares, esse estresse que nós vivemos no dia a dia. Como essa mulher pode fazer o seu diagnóstico? Que exames de rotina ela precisa e que exames fora da rotina muitas vezes a gente precisa fazer? Em que momento ela tem que procurar um especialista, um médico realmente que entenda um pouquinho disso? E eu não estou falando só da colonoscopia, que eu quero que tu fale muito da colonoscopia aqui. Eu estou falando de quando a gente precisa fazer um exame de intolerância alimentar, um exame de histamina, porque hoje tem muita moda falando de testes genéticos, muita coisa para o tratamento da obesidade. Além disso, quando que a gente precisa investigar essa desbiose intestinal? Quais são os passos a passo? Porque assim, é tanto exame que as mulheres não sabem para onde correr. Vamos começar assim. Quais são os de rotina? E depois, quando e que momento elas precisam procurar especialista para avançar nisso? Olha, difícil dizer exames de rotina. A gente sabe que colonoscopia a partir dos 45 anos é um exame de rotina para todo mundo. Mas se tem sintomas, se faz antes, né? Isso... Exatamente. Se tem sintomas, sangramento, dor abdominal, diarreia, constipação exacerbada, depende muito dos sintomas do paciente na realidade. Cada paciente tem um sintoma específico e isso tem que ser individualizado. Não existe um pacote de exames para todo mundo. Não tem. E nem adianta fazer todos os exames para poucas queixas. Muitas vezes muda-se o estilo de vida, reavalia para depois tomar umas decisões, né? A questão maior que a gente... o que vai fazer uma mulher procurar o gastroenterologista? Ela está fazendo as alterações, né? Tá tomando água, tá comendo fibras, tá praticando atividade física e ainda tá sentindo sintomas. Esse é o momento que tem que procurar o gastro. Claro que às vezes não vai ser 100% todas essas coisas, que a gente sabe que a maioria dos pacientes não consegue fazer tudo certinho. Ninguém vive numa bolha, né? Não, Então, se o paciente tá sintomático e isso tá afetando a qualidade de vida dele, ele tem que procurar o especialista. Paciente tem dor abdominal, tem cólica, tem dificuldade de evacuar, tem diarreia, tem arrotos, tem soluços. Às vezes o paciente tem sensação de estufamento, mas não tem estufamento. Às vezes o paciente tem estufamento. Então, todos esses sintomas são motivos para procurar o especialista. Além disso, sangramento, presença de alteração nas fezes, na cor, no cheiro, também é um motivo para procurar o especialista. Além de todas essas outras coisas que a gente conversou, de alteração comportamental, infecção de repetição, se achar que pode ter relação com o intestino, também é uma necessidade de buscar o especialista. Mas esses exames, além da colonoscopia, quais outros exames fazem diagnóstico? Quando é necessário, além de biópsia, que exames a gente pode fazer? O exame de fezes comum, ele traz algum dado? Sim, o exame de fezes comum, que é o que as pessoas conhecem mais, é o parasitológico de fezes. É um exame um pouco limitado. Hoje em dia, na prática clínica não tem muito uso, mas é um exame que traz informações. Todos os exames trazem informações, claro. Exames de fezes podem ser exames que a gente pode lançar mão, seja para ver inflamação, seja para ver sangue, seja para ver o tipo de alteração de microbiota pode ser usado. Todas as opções podem serem usadas. Além disso, endoscopia digestiva alta, caso o paciente tenha sintomas mais altos, sintomas de distensão, dor abdominal. Isso é um pouco variável de acordo com o sintoma do paciente. Às vezes a gente tem que fazer exame de imagem, às vezes a gente tem que fazer uma ultrassom de abdômen, às vezes Qual é o exame para investigação investigação de desbiose intestinal? Hoje em dia, o exame que a gente faz para supercrescimento bacteriano, que é um pouquinho diferente. A desbiose é um supercrescimento bacteriano, mas não necessariamente o supercrescimento bacteriano é uma desbiose, tá? O exame que a gente usa mais hoje em dia na prática clínica é o teste respiratório para supercrescimento bacteriano. Ele precisa de anestesia? Não, é um exame bem fácil.
É um exame que tu faz soprando numa maquininha e tu vai soprar nessa maquininha por um tempo. Tu vai soprar numa hora, depois tu vai soprar em 30 minutos. Eu não sei exatamente a quantidade de minutos, mas tu vai assoprar num intervalo de 3, 4 meses, no intervalo de 2 a 3 horas. É um exame rápido. É um exame rápido e que vai ser interpretado para ver a quantidade de hidrogênio que tu expirou pela tua respiração, e isso é produzido pelas bactérias do nosso intestino, e isso a gente consegue ter uma ideia. Tem outros exames para investigar disbiose. Hoje em dia, o que eu mais uso na prática clínica é o teste respiratório. Tem alguns exames como biópsia do adenal, que não é muito disponível na nossa prática clínica, com cultura das bactérias. Existe hoje em dia biópsias para enviar a cultura de qual tipo de flora existe no nosso intestino. Existe esse exame, mas não é muito disponível na nossa prática clínica. Hoje em dia, o diagnóstico é feito basicamente através do quadro clínico do paciente. Já que a saúde intestinal está correlacionada com a saúde alimentar também, a gente sabe que hoje nós nem temos mais leite, os produtos estão muito modificados e a gente vê realmente uma disseminação de muitas intolerâncias. Um dos exames que é muito feito na nossa rotina é a intolerância à lactose. A gente está vendo que muitas pessoas não eram intolerantes e estão se tornando, e é um exame fácil de ser feito na prática clínica, né? Diagnosticado. Sim, na realidade a intolerância à lactose já existe há muito tempo, mas muitas vezes era subdiagnosticada antigamente. Hoje em dia está muito em voga, tem muito alimento sem lactose, tudo é questão inflamatória intestinal, então está muito relacionado à questão de intolerância à lactose. Os pacientes podem fazer exame de intolerância. Existem vários exames para intolerância à lactose, tá? O exame mais comum, que as pessoas mais têm acesso, é o teste de ingestão oral de lactose. Esse teste é o teste que é mais feito hoje em dia, com certeza. E ele é fácil, disponível. Ele tem algumas particularidades. Pacientes com intolerância à lactose podem passar mal durante o exame, porque tu tem que ingerir uma grande quantidade de lactose. Além disso, é desconfortável para o paciente porque ele fica com acesso por umas 2 a 3 horas no laboratório. Então, muitos pacientes, quando falam assim, o teste de lactose eu não quero fazer, aquele teste é ruim. Existem outros testes para fazer em relação à intolerância. Aquele teste que eu falei respiratório para ver supercrescimento, existe também o teste para ver intolerância à lactose respiratório, que é a questão só de soprar, e também existe o teste respiratório para intolerância à frutose, que é outro tipo de açúcar, né? Que é o açúcar relacionado às frutas, que tem pacientes sim que tem intolerância à frutose, em menor quantidade, claro, mas existe. Além disso, existe hoje em dia o teste genético para intolerância à lactose. O teste genético para intolerância à lactose é para intolerância à lactose primária. E isso também ajuda para diferenciar entre a intolerância à lactose primária e secundária. A primária é a que tu já tem a predisposição de ter. E a secundária é a que tu pode desenvolver por conta de outras doenças gastrointestinais, como a doença do glúten, a doença celíaca pode causar uma intolerância à lactose, infecção intestinal, parasitose, e doença inflamatória intestinal também pode causar uma intolerância à lactose secundária, tá? Então, existem vários testes para intolerâncias à lactose e também existem outros exames para investigação de intolerâncias, como intolerância à frutose, intolerância ao glúten. O exame não existe, as pessoas confundem muito isso. Na realidade, o exame que a gente faz para o glúten é o exame de doença celíaca, que é uma doença autoimune contra o glúten, que é diferente de intolerância ao glúten não celíaca. Bom, tem uma gama de exames, então, para investigação, a avaliação individual é super importante, mas eu sempre penso assim, na alimentação, se eu sei que aquilo não me faz bem,
né? A gente precisa também ter um autoconhecimento e o diagnóstico definitivo a longo prazo, mas evitar o que já não faz bem já é um grande caminho, né? É importante, mas a questão do glúten é importante frisar que hoje em dia também tem muito paciente restringindo o glúten, sendo que isso pode ser prejudicial para a saúde. Pode causar uma intolerância? Pode causar uma doença celíaca, na realidade. Pacientes que têm alteração genética para doença celíaca, elas podem desenvolver ou não a doença celíaca. Isso é influenciado por múltiplos fatores, infecções virais, a exposição a antibiótico na infância e também relacionado à exposição ao glúten. Então, pacientes que não têm doença celíaca, mas têm o gene, elas podem desenvolver restringindo o glúten. Então, a gente tem que ter cuidado. Paciente que tem alguma dificuldade de ingerir glúten, o ideal é consultar com um especialista antes de fazer qualquer tipo de restrição, para que não desencadeie uma doença mais prejudicial à saúde. E tudo é uma questão também de fases, né? Muitas vezes vocês vão ter uma restrição inflamatória em determinado momento, mas isso pode ser por um tempo e depois reinocular. É avaliação com o nutricionista, com o gastro, com o especialista, para vocês conseguirem ajustar melhor realmente a alimentação e dieta para vocês. Estamos entrando na reta final do nosso talk e eu não podia deixar de trazer o que vocês me pediram sobre mitos e verdades. Então, vamos fazer um bate-bola. Eu quero que tu me responda. Kombucha e kefir são essenciais para essa saúde intestinal? Não são essenciais. Tem pacientes que podem se beneficiar do uso da kombucha e do kefir, alimentos fermentadores já com prebióticos dentro deles podem ser benéficos, mas tem muitos pacientes que têm sintomas com esse tipo de alimento, pacientes que têm hipersensibilidade a alimentos com alto índice de fermentação. Então, nesses casos, o paciente não vai tolerar esse tipo de alimento. Então, nesses casos, não é para ser usado. Por isso que a gente sempre fala, com tratamentos personalizados. Nem tudo é para um, é para todo mundo. Então, a gente tem que avaliar isso. Outra dúvida, mito e verdade. Beber água morna com limão em jejum melhora o intestino? Não tem evidência científica que isso ajude. Se o paciente tem o costume, não tem sintomas relacionados ao uso de água morna com limão, pode utilizar, não tem problema nenhum, mas não tem evidência científica que isso melhora o intestino. Outra dúvida, comer de 3 em 3 horas ajuda a saúde intestinal? Com certeza. Como a gente falou anteriormente, existe o reflexo gastrocólico que faz com que os movimentos peristálticos aumentem quando tu come ou bebe a cada 3 horas. Claro que isso tem que ser personalizado, tá? Não tem pacientes que fazem jejum intermitente a cada 24 horas e se adaptam muito bem. Então varia muito da queixa dos pacientes e se isso vai se adequar na vida cotidiana do paciente ou não. É a mesma coisa dessa questão da água morna com limão. É um efeito desse reflexo gastrocólico também. Acordar em jejum e tomar a água já vai causar esse efeito. Agora, o limão, o vinagre de maçã, que muitas pessoas usam, isso é individualizado para quem realmente tolera. Mas se tem a última pergunta que eu acho a melhor. O intestino pode influenciar o libido da mulher? Foi uma pergunta de mito e verdade que a gente precisa falar para elas. Com certeza. O intestino tem relação com a produção hormonal, então sim, pode influenciar no libido, mas lembrar que o libido é uma questão multifatorial, né? Tem relação com a parte psicológica, tem relação com o intestino e também tem relação com o estresse diário, entre outros problemas. Pacientes com doenças de desbiose não vão ter um libido aumentado, pode ter inclusive dor na relação, então nesses casos, claro que vai também influenciar por conta disso. E não esquecendo daquela situação do intestino estando em desequilíbrio, vai ter o desequilíbrio também hormonal e vai afetar nessa questão do libido. Mas sim, a gente não pode culpar o libido
com intestino para tudo, né? A gente tem que avaliar essa mulher como um todo, todos os seus fatores, os seus dia a dia e a sua relação com o seu parceiro, com a sua autoimagem, com a sua autoestima, que vão impactar e muito. Eu estou muito feliz de ter feito esse talk aqui contigo. Acho que foi super proveitoso, porque eu sei que vocês têm muita dúvida de saúde intestinal. Intestino é um mundo à parte e a gente está tendo várias descobertas na ciência, vários estudos novos, exames novos, investigação. Eu acredito muito que é uma das áreas que mais vai crescer nos últimos anos e a gente sabe que as correlações de tantas e tantas doenças, provavelmente a causa está no intestino. A gente tem várias investigações, inclusive no câncer, relacionado ao tratamento intestinal, e que a gente vai evoluir e vai trazer para vocês a cada nova atualização, a cada novidade. Vamos trazer. Obrigada, Mana. Foi excelente tu estar aqui. Muito obrigada por ter vindo. Espero que tu leve cada vez mais auxílio a novas mulheres. Eu sempre digo que nós sejamos mulheres que erguemos e auxiliamos novas mulheres. Eu quero que tu deixe uma mensagem para todo mundo, final, de orientações e um recado teu. Certo. Eu acho que o mais importante na saúde intestinal, além de a gente manter uma microbiota adequada, né, é ter qualidade de vida. A qualidade de vida, ela influencia na nossa saúde em geral, inclusive no nosso intestino. Então, tomar bastante água, comer fibras, se alimentar bem, ingerir proteínas magras, frutas, verduras, grãos com grande quantidade de grãos integrais. Tudo isso vai ajudar na parte do intestino, com certeza. Além disso, praticar atividade física, controle de estresse, tudo isso é importante e fundamental para que o nosso intestino funcione bem, inclusive previna doenças intestinais. A saúde mental também é muito importante na saúde intestinal, então a gente manter um psicológico adequado vai ajudar no tratamento de doenças gastrointestinais, e também doenças gastrointestinais vão ajudar na parte mental também. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para conseguir ter um intestino de forma adequada. Eu achei legal tu falar do câncer. Hoje em dia, realmente, tem muitos estudos relacionados a isso. A gente tá ainda começando a estudar a microbiota intestinal. Vai ter muita coisa por aí. Hoje em dia, os probióticos não têm uma evidência científica forte, mas eu acredito que é porque ainda falta muito estudo. Conforme os estudos vão evoluindo nas bactérias específicas que têm relação com as doenças, a gente vai conseguir fazer um tratamento mais focado relacionado a isso. Hoje em dia a gente tem um tratamento mais ou menos que ajuda, mas não resolve. Talvez no futuro a gente tenha tratamentos que resolvam relacionados à parte da microbiota intestinal. Exatamente o que tu falou. É um diagnóstico de precisão com um tratamento-alvo. Eu acho que isso é o que a gente quer para o nosso futuro. Eu quero agradecer muito. Eu amo saúde feminina. Eu acredito muito que a saúde intestinal é um dos primeiros pilares que nós precisamos trabalhar para as mulheres, e isso vai ter um impacto. Uma frase muito importante é: todo o nosso desequilíbrio do intestino ali não fica, ele vai para toda parte do nosso corpo, influencia realmente a nossa longevidade, o nosso envelhecimento, a nossa qualidade de vida e o risco de doenças inflamatórias futuras. Cuidem, porque o tratamento de vocês não é um copia-cola, ele é personalizado, individualizado, e procure com especialistas, experts, realmente que saibam sobre isso, para vocês conseguirem evoluir de uma maneira positiva e reduzir os riscos e envelhecer com qualidade de vida, que é o que a gente quer. Quero deixar um recado para vocês: o nosso próximo episódio vai ser sobre autoimagem, autoestima feminina e como isso vai impactar na saúde feminina, com uma grande amiga, uma especialista, Tatiana Verli. Vou esperar você, vai ser no talk de maio, e esse de abril tivemos uma convidada muito especial. Encaminhe para todo mundo que quer saber mais sobre saúde intestinal. Espero vocês no próximo. Obrigada!